Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a última lei de Newton que está faltando aí dentro das três, que é a segunda, né? Para isso nós vamos primeiramente analisar aqui um simulador, o simulador FET. Nós temos aqui um boneco, que ele é capaz de aplicar força sobre os objetos que estão aqui. Nesse caso nós temos essa caixa. Vamos colocar aqui também a aceleração. Vamos perceber se existe ou não aceleração na situação. Vou trocar aqui de objeto, vou pegar essa geladeira. E também vou colocar aqui as massas de cada objeto. A gente vê, por exemplo, aqui que a geladeira tem a massa de 200 kg. Então vamos aplicar uma força aí sobre essa geladeira e ver o que acontece, né? Bom, como a gente está vendo aqui, ó, a força aplicada ela é insuficiente para fazer o objeto se mexer. Isso por quê? Porque a força de atrito aí na situação é bastante intensa. Então a força não consegue superar a força de atrito e o objeto não se move. E se a gente observar lá no espaço da aceleração, ela continua no zero, isso indica que não há aceleração. Isso porque, obviamente, o objeto está parado. Se ele está parado em movimento uniforme, não existe aceleração, que é justamente os casos em que o objeto está em equilíbrio. Mas e se o objeto não estiver em equilíbrio? Se eu conseguir movê-lo e fazer ele acelerar? O que é que acontece? Vamos ver aqui, né? Então vamos observar aqui. Então veja aí, ó. Por enquanto o objeto não se move, porque a força de atrito ainda não foi superada, mas chega um momento, olha, ele está se movendo, e se a gente observar a aceleração lá, também está aumentando cada vez mais que eu aumento a força. Se eu diminuo, a aceleração também diminui, e se eu aumento, a aceleração também aumenta. Então a gente pode notar aí claramente que existe uma relação entre força e aceleração. Porém a gente sabe que a aceleração não é a única coisa que vai interferir aí na situação. Se eu colocar aqui, por exemplo, outro bloco, eu vou aumentar a massa, né? Tem um 50 mais 50, aqui se torna 100. Vamos ver aí então o que é que acontece. Aí eu tenho mais dificuldade para fazer o objeto se mover, isso porque a massa foi maior. Então a aceleração também vai depender não só da força, mas da massa do objeto. Se a massa for muito grande, a aceleração tende a ser menor dependendo da força que está sendo aplicada. Vamos colocar um terceiro caso, em que nós temos aqui ainda uma massa maior. Certo? Então, o que é que acontece? Então, observa aí que a dificuldade para fazer ele se mover, mesmo com a força grande, é maior. E a aceleração parece estar aí bem pequena, né? Isso porque, apesar da força ser grande, a massa dos objetos foram maiores comparadas às outras vezes. Então, a gente vê aí que tem duas grandezas que vão interferir na aceleração do objeto. Não é isso? A força aplicada sobre ele. Quanto maior a força, maior a aceleração e vice-versa. E a massa é o contrário. Quanto maior a massa, menor é a aceleração. A partir dessas situações, a gente pode então enunciar a segunda lei de Newton, né? O que é que ela diz? Em outras palavras, né? Ela diz o seguinte: a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que age sobre ele, inversamente proporcional à sua massa e tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Vamos entender isso a partir daquele exemplo que a gente colocou antes. Então ele começa dizendo aqui, ó, a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força. Veja aí, ó, diretamente proporcional à força resultante. O que quer dizer uma coisa diretamente proporcional? Quer dizer que quanto maior a força, maior é a aceleração. Isso aí a gente viu no exemplo, né? Quanto maior a força, obviamente maior a aceleração. E no outro caso, a aceleração é inversamente proporcional à sua massa. O que quer dizer inversamente? Quanto maior a massa, menor é a aceleração. Então a segunda lei tem a ver com isso, com a relação entre aceleração, força e massa, da seguinte maneira: quanto maior a força, maior a aceleração, quanto maior a massa, menor a aceleração. Aí a gente pode resumir tudo isso aí numa formulação matemática, usando aí a força resultante, né? Observando aqui, ó, que a força resultante é o somatório entre essas duas forças. E a gente sabe aqui que nesse caso ela se subtrai, já que uma aponta para um lado e uma aponta para o outro. Essa é a força resultante. E a aceleração, obviamente, também é para esse lado. Isso porque, como diz aqui, ó, a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Então, como é que eu posso relacionar esse A, esse FR e a massa? Simples, através dessa fórmula daqui, ó. A força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração. Se a gente quiser calcular o módulo, basta simplesmente então usar assim, ó, só é tirar as setinhas de aqui de cima. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então essa é a fórmula matemática para a segunda lei de Newton, que diz o quê?
A aceleração ela é diretamente proporcional à força, mas inversamente proporcional à massa. Vamos aqui a um exemplo sobre essa segunda lei aplicada ao caso de um objeto que está caindo. Diz assim, ó, um objeto cai em uma região em que a resistência do ar é considerada nula. Sabendo que sua massa é de 30 kg, qual é a força resultante que atua sobre ele? Então vamos analisar bem a situação. Nós temos um objeto que está caindo, não é isso? Então, se ele está caindo e observa aqui que a resistência do ar é nula, então só existe uma força aí que está atuando sobre o objeto. Qual é essa força? Sabemos nós que é uma força que aponta para baixo, que é qual? A força peso. Então o objeto está para baixo, pela ação da gravidade existe aí a força peso, certo? Então a única força que existe na situação é o peso. Ela então é a força resultante. Como é que então a gente vai calcular essa força resultante? É muito simples, usando a segunda lei de Newton, como a gente acabou de ver. Mas vamos primeiro coletar os dados da questão. Ele diz, né, um objeto cai em uma região em que a resistência do ar é considerada nula, ou seja, o vento não vai atrapalhar, sabendo que sua massa é de 30 kg. Então, o primeiro dado aqui fornecido foi a massa, que é de 30 kg, e ele pergunta qual é a força resultante, ou seja, qual é o valor desse F aí. E para isso a gente precisa saber qual é a aceleração, não é isso? Como ele está se movendo devido à gravidade, a aceleração é justamente a aceleração da gravidade e a gente pode considerar ela aproximadamente 10 aqui no planeta Terra para todas as situações, certo? Então vamos achar essa força aí substituindo na fórmula. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Ao invés de usar Fr, já que eu sei que é o peso, eu vou colocar aqui P, certo? Vezes a massa e vezes G, substituindo a aceleração comum pela aceleração da gravidade G. Agora só eu colocar os valores. Qual é o valor de M? 30. O valor de G, 10. Então fica aí P igual a 30 vezes 10, que dá 300. Nesse caso aí, newtons. A partir de então, a gente vai usar sempre a unidade de medida newtons. Raramente agora vamos usar aquela anterior, quilogramas forças, certo? Então está aí respondida. O que é importante a gente saber é que, para calcularmos a força peso sobre um objeto na Terra, todas as vezes basta multiplicar sua massa pela aceleração da gravidade, que é 10. Simples, né? Pega a massa e multiplico por 10 e tem o valor da força peso. Agora vamos fazer um outro exemplo disso daí. Vamos supor que agora esse mesmo objeto esteja na Lua. Qual é o peso do objeto? Vai mudar? Vamos ver então, né? Como a gente viu aqui, o peso é a força que age sobre esse objeto, devido à gravidade. A pergunta é, a gravidade na Lua é diferente da gravidade na Terra ou é igual? A gente sabe que é diferente. Então, para calcular aí, os dados vão ser, mais uma vez, a massa não muda, né? O objeto pode estar na Lua ou pode estar aqui na Terra, a massa inercial não muda. O que vai mudar o quê? É a aceleração da gravidade. A gente continua colocando como G, só que agora esse valor é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. De onde eu tirei isso? Pesquisei, certo? Quando a gente não sabe, a gente pesquisa. Então, vamos calcular aí o tal peso. Qual é o peso do objeto na Lua? Usa a mesma fórmula, né? A massa vezes a gravidade e substitui os valores. M é 30 e G agora é 1,6. 30 vezes 1,6 a gente obtém 48 newtons. Então vamos ver a diferença. Na Terra, o peso que atua sobre ele é de 300 newtons e na Lua seria de 48 newtons. Observa aí a diferença. E o que é importante relembrar e frisar. A massa inercial M é fixa, ou seja, o valor da massa é igual aqui na Terra, é igual lá na Lua, em Júpiter e assim sucessivamente. Mas o peso muda conforme a localização do objeto, como a gente acabou de ver.